conhece, ou já ouviu falar pelo menos. Tá? Memória RAM, que é a memória principal do computador. Né? A gente tem dois tipos de memória, a memória principal, tá? E a memória secundária. A memória principal seria a memória RAM, computador, e uma outra coisa que pouca gente conhece, que é a memória cache. E a secundária seria a memória de armazenamento, SSD, HD, pendrives e assim por diante. Mas nós vamos falar sobre a memória principal. Então existe diferença entre memória RAM e memória cache. A memória RAM, que é a fundamental, aquela que quando você manda abrir um programa, ela é preenchida, né? Que é Random Access Memory, memória de acesso direto ou aleatório, tá? Que nos computadores que a gente tem, ela utiliza o tipo DRAM, que é de dinâmica, é uma memória que é o tempo inteiro atualizada, ou seja, ela recebe refresh. Tá? É a memória principal, importantíssima. O meu computador tem 4 GB, tem 8 GB, 16 GB. Sabe-se muito bem que existe uma máxima na informática, quanto mais memória, melhor. Tá? Os programas estão cada vez mais pesados, os jogos estão exigindo cada vez mais, e assim por diante. E quando a gente fala de RAM, também, a gente não está falando só de RAM do PC. Você tem, por exemplo, a RAM da placa de vídeo, a famosa VRAM. Hoje já se fala em placas de vídeo com 12 GB de VRAM. Os lançamentos de 8 GB já estão começando a ficar, digamos, ultrapassados com os novos lançamentos de jogos que estão vindo pela frente. Tá? Estão exigindo mais do que 8 GB. Mas, tudo bem. Então a memória RAM, ela é fundamental, é a principal. É aquela memória que toda vez que você abre o Word, você abre o Excel, você abre o Google Chrome, ela é preenchida. Essa memória chama-se volátil. Tá? Ela tem a característica de volátil porque ela só é mantida sobre quando a energia elétrica está alimentando. Quer dizer, desligou o computador, ela zera. Tu ligou o computador, ela está zerada e tu vai começando a preencher. O Windows vai carregando, vai abrindo os programas e ela vai preenchendo. Tá? Então, claro, toda memória tem limite, que o limite dela é a quantidade que você tem. O mínimo hoje recomendado, o mínimo já é 8 GB. Tá? Tudo bem, tem máquinas com 4 aí para operações de office, de escritório, abrir internet, digitar texto no Word, etc. Mas é aconselhável 8 GB, até porque, mesmo que você não use muitos programas, os próprios sistemas operacionais, o Google, por exemplo, sabe-se muito bem que o Google Chrome é um devorador de memória, tá? E assim por diante. Então, o mínimo é 8. Uma máquina de jogo aconselhável é começar com 16 GB. Tá? Uma máquina para jogar, pensando já futuramente já em 32. A memória RAM é extremamente conhecida, você tem aí DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, estamos atualmente na DDR5, né? E todas essas memórias são DRAM, tá? São as dinâmicas, ou seja, aquelas são atualizadas, então são todas DRAM. Então, você tem uma tecnologia, é memória DDR5, DDR4, né? Porque vem de DRAM. Beleza. São extremamente importantes, fundamentais e não existe nenhum tipo de limitação nela do ponto de vista de que você não possa colocar mais. Quem limita é a placa-mãe. Tem placa-mãe que vamos supor, eu quero colocar 64 GB, tua placa-mãe só suporta 32. Eu quero colocar 128 GB, sua placa-mãe só suporta 64. Então, a quantidade de slots de memória, tá, que a tua placa-mãe tem, que vai fazer com que você possa automaticamente colocar mais ou menos memória. Aí tem combinações de memória que você vai ter ali utilizando Dual Channel, True Channel, onde você vai colocar a memória em bancos específicos, né, para fazer combinações. Normalmente o Dual Channel, né, você tem 4 slots de memória para você preencher, então tu tens lá 2 pretos e 2 vermelhos, por exemplo. Se você colocar preto com preto, que normalmente é o 1 e o 3, você ativa o Dual Channel. Se você colocar vermelho com vermelho, você ativa o Dual Channel. Se você colocar preto com vermelho, você não ativa o Dual Channel. O que o Dual Channel é, na verdade, de forma resumida? Ele simplesmente dobra a taxa de transferência de comunicação entre a memória RAM e o controlador de memória que hoje se encontra dentro dos processadores. Antigamente se encontrava no chipset, tá? Na placa-mãe. Hoje se encontra dentro dos processadores. Então ele vai dobrar. Então se a comunicação normal das memórias com o controlador de memória é 64 bits. Quando você coloca em Dual Channel, dobra para 128 bits. Não aumenta a velocidade da memória em si, minha memória é 3200, vai passar para 3600, não aumenta a quantidade, a gente não, tu tem 4 GB, se tu botar em Dual Channel vai para 8 GB, não existe isso. O que vai fazer, tá? A diferença do Dual Channel é aumentar a taxa de comunicação, né? Transferência de dados entre a memória RAM, o chip de memória RAM e o controlador de memória que está dentro do processador. Tá? Então é interessante colocar em Dual Channel? Sim. Você sempre tem a tendência a ganhar. Tá? Vamos pegar aqui um módulozinho de memória, uma DDR3. Então você tem aqui uma DDR3. Tá? Essa aqui existe o que a gente chama de single rank ou dual rank, é quando você tem chips de memória single rank só de um lado
E quando você tem dos dois lados, como essa aqui tem, né? Então eu tenho aqui e tenho aqui, então ela é uma dual rank. As single rank costumam ser mais rápidas, tá? Na sua comunicação interna, mas elas são menores, ou seja, a capacidade dos módulos de memória são menores. Quando você tem uma dual rank, você tem chips, né, de memória dos dois lados da plaquinha, do PCB, então vai fazer com que você tenha uma capacidade de armazenamento maior. Então vamos imaginar, você tem módulos de single rank de um lado só até, vamos colocar 16 GB. Mas aí você tem módulos de 32, 64 GB que são dual rank, né, que aí utiliza os dois lados, aí você vai ter mais chips, vai ter uma quantidade maior. Isso aqui é uma memória RAM, ou famosa DRAM, DDR2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Que é a responsável por armazenar temporariamente os teus programas, o teu Windows e tudo que você abre. A partir do momento que você liga o computador, essa RAM vai começando a ser carregada. Quando desligou o computador, ela é zerada. Então, quando você liga, ela está zerada, ela vai sendo preenchida. A memória RAM do computador, tá? Fundamental, importantíssima, e quanto mais, melhor. Aí, nós temos a memória cache. A memória cache, tá, é uma memória que, ela, nos primórdios, lá na década de 60, tá, ela é incorporada, 60, 70, 80, 90, é incorporada na placa-mãe. Tá? Então você tinha memória de cache na placa-mãe. Com o tempo, essa memória foi migrando toda para dentro do processador, porque eles perceberam que o processador iria aumentar muito a sua performance se colocasse a memória cache dentro do processador, tá? Trabalhando na mesma frequência que ele, e não na placa tendo que fazer uma comunicação, fazer uma ponte de comunicação. Tá? O que é a memória cache em si? Basicamente, vamos resumir, porque ela tem um monte de especificações, mas de uma maneira simples e prática. A memória cache é uma memória de busca rápida. Então vamos imaginar o seguinte, quer ver fazer um teste simples no teu computador. Vai lá no teu computador e dá um duplo clique no Word. Marca o tempo que vai demorar para abrir. Tá? É mais fácil marcar o tempo em HD, né? SSD o tempo é bem rápido, mas dá um duplo clique e vê o tempo que demora para abrir. Tá? Ah, demorou 5 segundos, um exemplo. Tá? Fecha o Word e dá duplo clique de novo. Ele vai demorar 1 segundo ou 2. Por quê? Porque ou a chamada do Word, vamos colocar dessa maneira, tá? Os dados pertencentes ao Word para carregar o Word estão na memória cache, que é uma memória de acesso rápido, de curto acesso. Ou seja, os últimos dados acessados pelo processador são mantidos na memória cache, partindo do pressuposto que você vai reutilizá-los em breve, entendeu? Então a mesma coisa que você vai numa biblioteca, você vai lá e pega um livro, você não vai pegar todos os livros, mas tu pega um livro para ler. Aí tu leu aquele livro, tu colocou ele livro de lado, tu não voltou de novo nesse tanto, tu colocou aqui do lado, porque daqui a pouco tu sabe que tu vai ter que pesquisar ele de novo. Então ele fica ali. E isso é uma memória cache. É uma memória temporária, tá? Extremamente rápida, porque a memória RAM, a normal do computador, tá? Ela é DRAM e a memória cache é SRAM, Static RAM. Tá? É uma memória que ela não é atualizada. Então, ela tem uma alta taxa de velocidade. Ela é de dezenas a centenas, pode ser até mais de milhares de vezes mais rápida que a memória RAM, dependendo quem é a cache e quem é a RAM, entendeu? Depende da tecnologia. Quanto maior a tecnologia da memória RAM, essa diferença vai caindo, porque a memória RAM vai evoluindo. Tá? Você pega uma memória cache contra uma memória cache atual, contra uma memória DDR2, por exemplo, você pode dar milhares de vezes, tá? 1000 vezes, 2000 vezes, depende muito do tipo de tecnologia. Então, existe um processo de proporção. Você não pode comparar coisas velhas com coisas novas, porque aí você vai ter uma disfunção muito grande. Mas a memória cache é fundamental. Hoje existem 3 níveis de memória cache. A cache L1, L2 e L3. Todas estão dentro do processador. Então, tudo que estava na placa-mãe entrava no processador. Para você ter uma ideia, quando a Intel criou o Pentium 2, esse aqui é um 3, ó, ela criou basicamente isso aqui. Ó. Olha que é um cartuchão aqui. Tá? Um dos motivos de ter criado esse monstrengo aqui, tá? Que durou de 96, se eu não me engano, até 99, tá? Que aí veio a revisão Coppermine, em fevereiro de 99, aí voltou a ser o socket ZIF, o processador mais conhecido que a gente tem. Eles criaram isso aqui, porque aqui, ó, isso aqui tudo é um dissipador que a gente esquentava pra caramba. Aqui está o processador, essa plaquinha aqui, tá? Vou abrir aqui uma, vocês terem, ó, tá aqui a plaquinha, deixa eu tirar ela daqui, tá? Ó, esse aqui é a plaquinha. Então tá aqui o processador, tá? E aqui memória cache. Então tem chip de memória cache dela. Eles descobriram que se eles colocassem a memória cache no processador junto com ele, em vez de estar na placa-mãe, tá? O L1, L2, L3, o processador ficaria muito mais rápido, agilizaria muito as operações. E é verdade, é fato. Só que como não existia, tá, tecnologia suficiente
ainda para integrar o chip de memória aqui dentro, tiveram que criar uma plaquinha, um PCB, para colocar o processador e memória junto com ele. Então criaram isso aqui, que era o processador chamado socket, tá? Ou processador chamado slot, dependendo da Intel, a AMD. A Intel usava o slot 1 e a AMD usava o slot A, se eu não me engano. Tá? Durou uns 2, 3 anos no mercado, diga-se passagem, com a manutenção incomodava igual caminhão de macaco. Muito bem, então eles criaram esse tipo de estrutura, tá? Visando aumentar, e aumentou muito mesmo. A performance do processador dos Pentium 2, quando foram lançados, eram muito superiores ao Pentium 1, que tinha o cache na placa-mãe. E os Pentium 2 passaram a ter o cache integrado nele, que é Pentium 2, Pentium 3, e isso virou uma prática e é comum nos dias de hoje. Tá? Só que assim, a memória cache, ela é pequena, tá? Nós falamos de cache aí de 256 MB, 512 MB, 64 MB, e assim por diante. Porque ela é uma memória muito cara, porque ela é muito rápida. Muito mais, a RAM já é bem rápida em relação a qualquer dispositivo, tá? Que você tenha, até inclusive SSDs. Mas a SRAM, a memória cache, é muito mais rápida que a memória RAM, entendendo? Então por isso que eu disse, de dezenas, centenas, até milhares de vezes, dependendo da tecnologia empregada em cada uma delas. E isso faz com que ela se torne muito cara. Se fala que no futuro, tá, a memória RAM vai usar a mesma tecnologia da memória cache. Então, bom, cara, ela vai disparar de velocidade que já está subindo, né? A gente já pode ver as frequências passando aí de 6.000 MHz e assim por diante, que tinha já até pouco tempo, mal a gente passava de 1.000 MHz na velocidade da memória. Então, o que acaba acontecendo? A cache é extremamente importante, por quê? Porque ela fica ali. Então, você abrir um programa, tá? O acesso daquele programa fica ali na memória cache. Aí tu fechou o programa, beleza, tu abriu um outro programa. Se tu voltar a abrir aquele programa num curto prazo de tempo, que caiba ainda, porque sim, a memória cache ela vai sendo substituída, né? Você vai abrindo o programa, abre 3, 4 programas, tá? O que acontece? Os últimos programas que estavam na memória cache vão sendo eliminados, vão colocando outros na fila, é uma fila, tá? De prioridade. Então, se o programa que tu queres inicializar nesse momento foi um que ainda está no cache, ele não vai lá buscar na unidade secundária, não vai lá buscar no SSD, no HD, tá? Ou vai acessar a memória RAM para buscar aquilo, ele vai na cache, aí ele é muito mais rápido. Isso agiliza muito os processos. Tá? Então, pense na memória cache como justamente aquela memória intermediária, tá? Pequena, mas extremamente rápida, que permite os últimos acessos. Então, quer dizer, foi a última coisa que tu utilizou, uma das últimas coisas que tu utilizou, ela carrega bem mais rápido. Tá? É aquilo que eu falei, faz o teste com o programa, abre o programa, fecha o programa, manda abrir o programa de novo. Você vai ver que ele vai abrir mais rápido, porque ele está usando o cache, tá? A memória cache que está em operação. Vamos lembrar também que não é só, claro que o processador é o mais importante, usar a memória cache, mas nós temos a memória cache em placa de vídeo, nós temos a memória cache em HD, nós temos a memória cache em SSD. Tudo isso com o mesmo objetivo. Tá? As últimas texturas utilizadas por um quadro, um FPS, digamos, de tela, da construção do cenário. As últimas texturas ainda estão no cache da placa de vídeo, são carregadas mais rapidamente. Os últimos arquivos que você carregou num HD ou num SSD, tá? Estão no cache. Carrega, se você for abrir ele, copiar e voltar a fazer a cópia, ele costuma ser mais rápido, tá? Ou abri-lo, e assim por diante. Então, quer dizer, todos esses equipamentos utilizam a memória cache, tá? Porque dá velocidade, dá performance, você ganha, tá? Em cima disso. Então, vamos o SSD, se não me falha a memória, tem, normalmente a maioria dos SSDs utilizam tecnologias TLC ou TLC, tá? O QLC e o TLC, a maioria, que são os mais baratos, tá? Que eles utilizam o quê? Eles gravam, tá? Mais de 1 byte por célula. Tá? O QLC são 4, o TLC são 3 bytes por célula. Só que tem o CLC, que é o single, que grava 1 byte por célula. Esse é o mais rápido e o mais caro, por isso que normalmente, muitas vezes a série Evo da Samsung, ela sempre custou mais caro porque costumam utilizar a memória deles SLC, tá? A memória Flash NAND que os SSDs utilizam, não QLC nem TLC. Então o que acaba acontecendo? Mas os SSDs que utilizam a tecnologia TLC e QLC, que são mais baratos porque você coloca mais bytes por célula, eles têm um cache de SLC, entendeu? Para agilizar o processo, para que as cópias tenham velocidade. Então, quer dizer, normalmente essa velocidade, um SSD
SATA, vamos dar um exemplo, lê a 550 e grava 520 megabytes por segundo. Tá? Essa taxa ela é mantida pelo cache SLC, que normalmente ele às vezes é um quinto, um quarto, um sexto do tamanho. Eu tenho um HD ali, um SSD de 500 GB, vamos imaginar que 100 GB, tá? Poderia ser a gravação de 100 GB de SLC, então ele grava até 100 GB, então ele está em alta velocidade. Quando acaba o cache SLC, quando preencher o cache, ele tem que cair na velocidade gravando os chips da QLC ou TLC, dependendo da tecnologia dele. Aí ele despenca. Aí dos 500 e pouco, a taxa de 520 que ele estava mantendo, ele cai lá para 220, 190, tá? Por causa do cache. Então, os SSDs se valem muito do cache. Placas de vídeo também, GPUs também. Então, a memória cache, a principal diferença da memória cache é que é a memória de acesso rápido, é uma memória estática, tá? Muito veloz em relação à memória RAM. Mas a RAM é a memória principal. A memória cache faz parte da memória principal? Faz, porque hoje em dia ela está integrada nos processadores. Então, ela faz parte da memória principal, tá? Onde nós temos memória RAM, que é a categoria dela é DRAM, e a memória cache, que a categoria dela é a SRAM, categoria ou tecnologia que é empregada, né, na utilização dela. Então, é muito importante, tá, processadores que têm uma quantidade, um cache maior. Quanto maior o cache do processador, maior a tendência a ele ter velocidades, performance, tá? Testes de benchmark, os testes sintéticos e assim por diante, refletem muito, tá, a quantidade de núcleos, a quantidade de cores, threads e a memória cache. Ela opera muito nessas operações porque os programas se valem desse elemento. Só um adendo para finalizar, os testes sintéticos, testes feitos por CPU-Z, tá? Testes por outros programas como AIDA e assim por diante, são testes sintéticos. O que é teste sintético? Ele tem um módulo, um algoritmo, uma estrutura, ele trabalha em cima daquilo ali que dá um valor. Beleza, show de bola. É válido? Com certeza. É um parâmetro muito bom para você dizer se esse é bom, se esse processador é melhor, se esse processador é pior, se esse é mais rápido, se esse é mais lento. Só que os testes específicos, quando você utiliza os testes reais, quer dizer, você vai lá, pega um arquivo de 1 GB ou uma pasta de 1 GB e manda compactar no WinRAR ou no WinZip, por exemplo, no 7-zip. Isso é um teste real. Aí tu vai ver a força do processador. Você manda fazer uma imagem, fazer uma clonagem usando o Acronis ou o Ghost, que é principalmente o Acronis, e vai usar a força do processador. Com o processador anterior, a mesma clonagem eu fazia em 15 minutos. Com um processador novo, agora estou fazendo a mesma clonagem em 6 minutos. É a força do processador. Por quê? Porque são operações utilizadas diretamente pelo processador. Então tome cuidado um pouco com os testes sintéticos. Eles são muito interessantes, muito bons para fazer comparações, mas às vezes ele não reflete exatamente a realidade. Não estou dizendo que ele não está dando a verdade sobre esse ser mais rápido ou se esse é mais lento, mas às vezes a diferença. Às vezes no teste sintético dá que esse processador aqui é 30% mais rápido que esse aqui. Tá? Mas nos testes real a diferença cai para 12%. Tá? Ou sobe para 35%, dependendo do caso. Então, verificar testes feitos, que os caras normalmente no YouTube fazem testes compactando arquivos, copiando arquivos, abrindo programas, etc e tal, são interessantes também. Então, só um pouquinho aí, para bater um papo com vocês, para elucidar um pouquinho sobre memória RAM e memória cache. Ambas são extremamente fundamentais em qualquer sistema computacional nos dias de hoje, e nos nossos computadores melhor ainda. Então, quanto maior o cache, L1, L2, L3, que um processador de repente tenha, maior a performance, força que ele tem. Lembrando, cache é uma memória muito cara em relação à RAM, que já não é muito barata. Tá? Então, por isso que ela utiliza 8 GB de RAM e tem 256 de mega de cache. Tem uma disparidade na medida, né, de tamanho entre a memória RAM e a memória cache, justamente pelo preço da memória cache. Mas, como eu falei, existe uma previsão que um dia a RAM vai usar a mesma tecnologia da cache, ou seja, a memória RAM que hoje usa a tecnologia DRAM vai se tornar memória usando a tecnologia SRAM, a Static RAM. Esperamos que isso aconteça com preço acessível. Beleza? Foi o papo de hoje. Espero que tenham gostado. Abraço a todos. Até a próxima.